Tudo bom, pessoal? Vamos falar aqui de pressão, que é um assunto de hidrostática. Lembrando que hidrostática é um ramo da física que estuda a característica dos fluidos como a densidade, pressão e força de empuxo em condições de equilíbrio estático, que é o caso aqui dessa figura. Então, tudo aqui é assumindo a forma geométrica do recipiente. E é claro, a hidrostática, né, através do estudo dos fluidos em repouso, por isso que o nome estática, repouso, hidroágua. Então, hidrofluido. Hidro está relacionado ao fluido. E o que é um fluido? É uma substância que pode escoar facilmente e que muda de forma sob a ação de pequenas forças. Portanto, o termo fluido inclui gases e líquidos. Bom, a pressão, a grandeza física resumida pela fórmula força sobre área. Então a gente tem newtons por metro quadrado. Essa figura aqui do lado mostra a importância de um sapato para a neve, né? Você ampliou a área para diminuir a pressão, porque senão o pé do caminhante ia afundar no gelo. A unidade Newton por metro quadrado é denominada Pascal, em homenagem ao francês Blaise Pascal, que deu muitas contribuições à física. Bem, mas se essa força tiver um ângulo, né? Um ângulo, então a gente pode trabalhar com o seno desse ângulo. Então a pressão vai ser a componente, né? Vamos trabalhar com a componente. Então pressão vai ser força vezes seno de no caso aqui beta sobre a área. Então aí tem a componente que está aplicando um ângulo de 90 graus sobre a área. Então aqui para encontrar essa componente a gente usou o seno de beta, pessoal. Então, se a força F estiver inclinada de um ângulo beta em relação ao horizontal, a parcela dessa força que exerce a pressão é a componente vertical de F, ou seja, é F seno de beta, conforme a figura. Bom, e tem as aplicações, né? Por exemplo, o sistema de elevador hidráulico que levanta um carro, por exemplo, é o princípio de Pascal. Então, você vai aplicar uma força num êmbolo reduzido e aí, através dessa relação aqui, você vai ter a transferência de pressão no sistema hidráulico. Mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, está aqui do lado o instrumento que mede pressão, o manômetro. O manômetro é um instrumento ou ferramenta que mede pressão dentro do sistema de pulverização, ou seja, ele mostra a pressão através de um ponteiro, seja de um gás ou de um líquido, né, um fluido. Nesse caso aqui é possível ver as escalas. A escala de dentro, vermelho, está em PSI, que é a unidade de pressão, e a de fora, preto, está em bar. Esse manômetro ele tem uma glicerina aqui para diminuir as oscilações do ponteiro. Bom, e como nós falamos, PSI e bar, e está aqui as unidades. Ó, um bar equivale a 1 kg força por centímetro quadrado. Atenção, 1 kg força por centímetro quadrado. Então, eu posso escrever aqui, ó, 1 kg força por 1 centímetro quadrado. E se eu quiser escrever em Pascal, né? Vamos transformar por unidade de Newton, né? 1 kg força, 10 newtons. 1 centímetro ao quadrado, transformando em metros, 0,01 metros ao quadrado. Vamos ter 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, um bar equivale a 10 a quinta Pascal. A pressão é uma das variáveis da física que tem mais unidades, se não a que tem a maior número de unidades. Então, vamos falar da PSI, que é libra por polegada quadrada. É a unidade inglesa. Libra por polegada quadrada. Então, é PSI, como nós vimos no ponteiro do manômetro. Então, um PSI equivale a uma libra por polegada. Fazendo as conversões para Newton, é 4,448 newtons sobre 0,0254 metros ao quadrado, deu
aproximadamente 6.894,4 newtons por metro quadrado, ou seja, um PSI equivale a aproximadamente 6.894,4 Pascal, porque Pascal é a unidade de newtons por metro quadrado. Além dessa, nós temos outras unidades, como um ATM, para a medida da pressão atmosférica, e o milímetro de mercúrio, que foi usado na experiência de Torricelli, e é usado na pressão das pessoas para medir a pressão arterial. O problema que nós trouxemos, né, é uma válvula reguladora de pressão em uma panela de pressão, tem massa igual a 60 gramas. A válvula. E está apoiada sobre um orifício de 2,8 milímetros de diâmetro, vedado perfeitamente. Sendo a gravidade aproximadamente 10 metros por segundo quadrado, a mínima variação da pressão no interior da panela, que fará com que a válvula permita o escape do vapor do interior da panela, é aproximadamente em Pascal newton por centímetro quadrado. Então, em Pascal você tem que newton por metro quadrado. Então, foi dado aqui π 3, arredondou para 3. Por quê? Porque nós temos um diâmetro aqui e nós sabemos que pressão é força sobre área. Aqui tem dado o diâmetro. Então, a gente sabe que a tampa é um orifício circular. Então, nós vamos trabalhar com a unidade de área de um círculo. Está aqui a resolução, né? Primeiro, vamos ver o peso da válvula. O peso vai ser massa sobre gravidade. Então, 0,06 vezes 10 deu 10 elevado de 6 vezes 10 elevado a menos 1. Ou seja, 0,6. A área do orifício, vamos ter que dividir o diâmetro por 2 para encontrar o raio. Deu 1,4 vezes 10 elevado a menos 3. Então, já tem uma área. Vamos calcular a pressão? Força sobre área. Então, vai ser o peso, que no caso é 6 vezes 10 elevado a menos 1, sobre a área. Quem é a área do orifício? πr ao quadrado. πr ao quadrado, eu posso fazer, então, substituir o π igual a 3 e o r, eu já achei aqui, 1,4 vezes 10 elevado a menos 3. Substitui, tem que elevar ao quadrado o raio. Então, nós temos 6 vezes 10 elevado a menos 1 sobre 3 vezes 1,96 vezes 10 elevado a menos 6, porque multiplicou os expoentes. No caso, as unidades foram transformadas em newtons e metro quadrado. Então, é só encontrar, deu 1,02 vezes 10 a quinta Pascal, que é a letra C, no caso desse problema. Um problema parece um pouco difícil, mas só precisou trabalhar com o cálculo da pressão e achamos a área. Podia ter achado a área antes de colocar na fórmula, que é força sobre área. No caso, precisa desse problema de uma pressão de 1,02 vezes 10 a quinta Pascal para ver o acionamento da válvula. Aqui nós temos as referências. E é isso, pessoal. Vamos estudar. Um grande abraço.